Olá! No vídeo de hoje cá estou para cumprir uma promessa muito antiga que eu fiz a vocês num vídeo aqui no canal chamado Por Onde Começar a Ler os Russos, que é um vídeo no qual eu dou algumas indicações para quem quer começar a ler literatura russa, mas não sabe muito bem por onde começar, tem medo dos autores, e lá eu mostro alguns títulos que, na minha opinião, são bem acessíveis e já servem aí para instigar esse gosto pelos russos, que, digo desde já, é um caminho sem volta. E nesse vídeo eu bato muito na tecla de que entender o contexto da Rússia, entender o contexto no qual certos livros foram escritos é muito importante para a gente aprender melhor o sentido daqueles livros, entender o que o autor quis passar. Quem já está aqui há mais tempo sabe que eu costumo bater muito nessa tecla do contexto, não só para a literatura russa, mas para praticamente todos os livros que eu resenho aqui no canal. Eu costumo dedicar um pouquinho a falar do contexto, porque eu acho que realmente ajuda a gente entender melhor aquele livro, mas no caso específico da literatura russa, eu acho que o contexto não é apenas importante, ele é essencial. Eu consigo pensar aqui em pelo menos uns 5 livros de literatura russa que, se você for ler sem saber sobre o contexto, ou você não vai entender nada, ou você vai perder muito do que está sendo dito ali. Então, meu intuito aqui no vídeo de hoje é apresentar alguns livros que eu já utilizei e continuo usando para entender melhor literatura russa. Tem alguns livros aqui que sempre que eu termino de ler algum livro russo, eu venho consultar, porque eles sempre me ajudam a compreender melhor aquilo que eu tô lendo. Então vamos começar com um livro que eu li neste ano, já tem resenha aqui no canal, e que por muito pouco não entrou na minha lista de melhores leituras do primeiro semestre deste ano, que é este aqui, Como Ler os Russos, de autoria do Irineu Franco Perpétuo. Quem já está mais familiarizado com literatura russa já deve ter ouvido falar do Irineu. O Irineu é um dos tradutores do russo mais renomados aqui do mercado editorial brasileiro, e o que me chama muita atenção no Irineu é que ele não só é reconhecido pela qualidade do seu trabalho como tradutor, mas também demonstra muito conhecimento sobre os livros e sobre os autores que ele traduz. É muito comum que a gente veja em diversas das edições que ele traduz pós-fácios realmente enriquecedores, muito bem escritos e que nos ajudam a melhor compreender aquilo que a gente está lendo. E o que o Irineu faz aqui? Ele pega como ponto de referência a recepção dos autores russos aqui no Brasil, ou seja, conforme eles foram sendo traduzidos, e usa esse ponto de partida para fazer um baita panorama da literatura russa. Ele parte desde o inicinho, então, do surgimento mesmo da literatura russa, fala um pouco ainda da literatura oral, aí passando por Pushkin, Tolstói, Dostoiévski, e até os dias mais recentes, com as autoras que estão dominando o mercado editorial russo atualmente. Livro maravilhoso. Como eu comento lá no vídeo, eu não sei se eu recomendo este livro aqui, na verdade eu diria que não recomendo para quem nunca leu nada de literatura russa. Primeiro porque, bom, se você se incomoda com spoilers, aqui tem alguns, posso lembrar aqui de, por exemplo, Ana Karenina e Irmãos Karamazov, acho que Crime e Castigo tem também, mas para quem já é iniciado, isso aqui é um prato cheio, e se você nunca leu literatura russa, eu acho que pode até valer sim você comprar este livro aqui, mas mais para consultar, porque eu peguei para ler de cabo a rabo e ainda consultarei muitas vezes, mas acho que para quem não leu ainda, pode ser legal comprar para deixar como livro de apoio mesmo. Então, por exemplo, se você leu Tolstói ou Turgenev, você vem aqui e procura onde está o livro que você leu, vê onde ele comenta sobre esses livros, até porque ele não comenta só sobre o livro, ele fala também dessa questão do contexto. Nossa, livro maravilhoso, Irineu arrasou nisso aqui. Agora, queria falar sobre um livro que este sim entrou para minha listinha de melhores leituras do primeiro semestre deste ano, e acho muito improvável ele ficar de fora da minha lista de melhores leituras do ano, porque, meu Deus, que livro! Esta aqui é a Antologia do Pensamento Crítico Russo, de organização do Bruno Barreto Gomide, que sai pela Editora 34. Este livro é maravilhoso. Eu já disse isso. Se eu já disse, fica dito de novo, porque esse livro é realmente muito maravilhoso. Aqui a gente tem praticamente um século do melhor da crítica russa reunida. Então são vários textos de não ficção, de autoria de grandes críticos russos, de grandes personalidades russas e até de grandes romancistas russos. A gente tem, por exemplo, aqui textos de Tolstói, de Dostoiévski, só que escrevendo não ficção. O primeiro texto é de 1802 e o
último texto é de 1901, então a gente pega bem o auge da literatura russa aqui, pega o período pré-Pushkin, o durante o Pushkin e o pós-Pushkin. Essas nomenclaturas nem devem existir, mas eu tô citando isso porque Pushkin foi um grande divisor de águas na literatura russa. Praticamente qualquer livro que eu mostrar aqui para vocês vai falar sobre isso. E o que eu gostei mais desse livro aqui, tem inúmeras coisas que eu gostei desse livro, mas acho que o que mais me chama a atenção é que este livro aqui evidencia um caráter que eu adoro na literatura russa, que é o quão orgânica essa literatura era. A gente vê aqui que os autores se liam, estão sempre comentando um texto do outro. Também você vê que é uma nação que se preocupa muito com a sua própria identidade, com o que estava acontecendo ali, com essa coisa do russo parecer não pertencer a lugar algum, ser um lugar muito único, não se identifica nem com a Ásia, nem com a Europa. E esse próprio caráter multiétnico da nação russa, que é uma nação formada por diversos povos distintos, dá esse caráter único mesmo a este lugar. E acho que através disso aqui a gente consegue entender muito bem porque certos livros só poderiam ser escritos na Rússia mesmo. Acho que o pessoal mais iniciado na literatura russa já deve ter vivenciado o momento de ler um livro russo e pensar, nossa, isso aqui só poderia ter saído da Rússia realmente. E aqui a gente tem esses autores falando sobre religião, sobre cultura, sobre arte, sobre moral. Ai, maravilhoso! E como eu disse, a organização é do professor Bruno Barreto Gomide e ele faz uma apresentação aqui que, sério, só a apresentação acho que já vale a compra do livro. Muito, muito bom mesmo. Deixarei o link para onde vocês podem encontrar este livro aqui no box de informações, bem como o link de todos os outros que eu irei mostrar. O próximo livro que eu queria mostrar é um livro que desde que eu tenho aqui eu consulto pra caramba, que é o Aulas de Literatura Russa, de autoria da Aurora Fornoni Bernardini. A Aurora é professora titular do Departamento de Letras Orientais da USP e aqui a gente tem resenhas e textos seus escritos ao longo de mais de 30 anos sobre literatura russa. E isto aqui é de uma riqueza. Este aqui, aliás, é um que eu recomendo para quem não leu nada de literatura russa ainda, mas quer ter algum livro para consultar em casa, porque, como eu disse, eu consulto pra caramba, e muitas vezes ela separa uma parte do livro para falar sobre uma obra específica, então não tem muito risco de você pegar spoiler nem nada. Eu vou dar uma passada aqui no sumário rapidamente para vocês verem o que vocês vão encontrar neste livro aqui. Então, no sumário, a gente tem romantismo e realismo, e aí ela fala de Pushkin, fala de Gogol, fala de Turgenev. Depois a gente tem uma seção dedicada a Dostoiévski. O primeiro texto é comparando Dostoiévski e Pushkin, fala sobre os intérpretes de Dostoiévski. Nessa seção tem também uma entrevista muito boa com o Joseph Frank, que é um dos biógrafos mais conceituados do Dostoiévski. Tem aqui Crime e Castigo, A Consciência em Dostoiévski. E essa seção aqui, ó, para quem gosta de Dostô, quer adentrar na obra dele, não deixem de ter este livro aqui. Depois, a gente tem uma seção dedicada ao proprietário do meu coração, Tolstói. O primeiro texto já é comparando Tolstói e Dostoiévski, tem considerações sobre Anna Karenina, ela fala um pouco dos diários e outros textos do Tolstói. Tem também um texto aqui sobre as cartilhas, que são os livros que o Tolstói escreveu com o propósito de educar os filhos dos mujiks, então os filhos dos camponeses russos, as criancinhas. Temos também considerações sobre a morte de Ivan Ilitch, que já tem vídeo aqui no canal, deixarei também a resenha aqui no box de informações, e Radimurá, que é um texto muito pouco falado, pelo que eu vejo, do Tolstói, e eu achei muito legal que tem um texto para ele aqui. Depois a gente tem uma seção chamada Novo Realismo, e aí vem Chekhov, Gorky, Korolenko, e por fim o Ivan Bunin, que foi o primeiro autor russo a ser laureado com um Nobel de Literatura. Em seguida a gente tem a seção Vanguardas e Modernismo, que a gente tem alguns autores sobre os quais eu nunca havia ouvido falar e também alguns mais conhecidos, como a Marina Tsvetaeva e o Mayakovsky. Em seguida tem a seção Contemporâneos, aí século XX, ela coloca aqui, aí a gente tem Nabokov, Brodsky, que é o meu mozão, nossa, amo o Joseph Brodsky, já tem 2 resenhas para ele aqui no canal, deixarei o link também aqui no box de informações. Temos também Dovlatov, que foi um autor com o qual eu entrei em contato pela primeira vez recentemente e eu amei, daqui a pouco ele aparece aqui no canal, e o Gorenstein. Depois a gente tem uma seção chamada Teóricos, e aí ela fala da antologia do pensamento crítico russo.
tem uma entrevista também com a própria Aurora. Em seguida, a gente tem uma sessão chamada Entrevistas com Aurora. E, por fim, a gente tem uma sessão chamada Relatos, com um texto chamado Saudação a Boris Schneiderman, que foi o grande pioneiro na tradução da literatura russa aqui no Brasil, e um texto chamado Minha Última Viagem Sentimental à União Soviética. Eu amo este livro. Agora eu mostrarei uma joia para vocês. Este aqui é provavelmente dessa lista o livro que eu mais consulto, e finalmente eu posso falar sobre ele com vocês sem morrer de dó, porque eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, só que o livro estava esgotado. Então eu mostrava para vocês, vocês iam procurar o livro, e o livro estava sendo vendido por mais de R$300 na estante virtual, mas agora ele está de volta, numa outra roupagem, mas com o mesmo texto, e estou falando desta joia aqui, chamada Lições de Literatura Russa, do Vladimir Nabokov. Se você não está ligando o nome à obra, o Nabokov é autor, dentre outros livros, de Lolita, que é o seu livro mais famoso, e o Nabokov, quando se muda para os Estados Unidos, passou um longo período entre as décadas de 1940 e 1950, se eu não me engano, dando aulas em universidades americanas sobre literatura russa. E aí, posteriormente, um editor, na verdade, um anjo, reuniu essas aulas e aí este livro foi publicado. E o Nabokov não só era um autor excelente, mas também um maravilhoso leitor. Sempre que eu leio algum livro russo que eu sei que está aqui, eu venho consultar este livro e ele sempre aponta para algum aspecto que eu não tinha reparado direito quando lia determinada obra, e o Nabokov era uma naja. Ele tem uns comentários bem ácidos, então acaba que é um livro muito divertido também. Não concordo com todos esses comentários ácidos que ele faz algumas críticas bem ferozes aqui, inclusive ao queridinho de muita gente, Dostoiévski, mas mesmo que você não concorde, vale muito a pena, muito mesmo, para vocês saberem o que a gente tem aqui. Tem o Gogol com Almas Mortas e O Capote, Turgenev com Pais e Filhos, aliás, usei esse livro aqui recentemente, quando eu terminei de ler Pais e Filhos, e ó, maravilhoso. Em seguida, uma sessão dedicada a Dostoiévski, e aí tem Crime e Castigo, Memórias do Subsolo, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. Em seguida, Tolstói com Ana Karenina e A Morte de Ivan Ilitch. Aliás, esses dois textos são fenomenais. Em seguida, Chekhov com A Dama do Cachorrinho, No Fundo do Barranco e Notas sobre a Gaivota. Gorky com Na Balsa, e depois a gente tem alguns textos de autoria também do Nabokov, intitulados Filisteus e Filistinos, A Arte da Tradução, que é bom pra caramba, e L'Envoi. De verdade, aproveitem que este livro está em catálogo novamente e comprem assim que vocês puderem, porque nossa, vale muito a pena. Agora eu queria falar de um livro que eu tô lendo em doses bem homeopáticas há certo tempo, mas amando, que é este aqui, As Esposas, de autoria da Alexandra Popov. E eu nem sabia que este livro existia, até que a Thaís, um beijo, queridíssima, veio me falar sobre ele, e é o livro que eu precisava e não sabia. A gente tem muitos livros e biografias que tratam dos grandes autores russos, mas muitas vezes é negligenciado o fato de que existiam grandes mulheres atrás desses homens, e mulheres que foram importantíssimas não só para que eles pudessem se dedicar à escrita dos seus grandiosos livros, mas em muitos casos também os ajudavam a escrever esses livros, e que também tiveram um papel muito grande na divulgação, na publicação e na perpetuação das obras de seus maridos. Peguei aqui o sumário para vocês verem o que tem aqui dentro. O primeiro capítulo é dedicado a Anna Dostoiévski, o segundo capítulo é dedicado a Sofia Tolstói, e o subtítulo é Babá de um Talento. E olha, eu concordo bastante com essa definição aqui, acho que quem leu a biografia do Tolstói também, porque gente, essa mulher era um anjo. Era ela que passava limpo os manuscritos do Tolstói, e os manuscritos do Tolstói, olha, para passar limpo, meu Deus do céu. Quem lê Tolstói também costuma ficar muito impressionado com os relatos que ele fazia das mulheres, como parecia que às vezes ele era uma mulher, de tão bem que ele as entendia, e muito disso se deve a Sofia, ou Sônia Tolstói. No capítulo 3, a gente tem a Nadezhda Mandelstam, esposa do Osip Mandelstam, que teve um papel muito grande na perpetuação
destruição da obra do marido. Ele morreu em um campo de trabalho forçado. Muito triste a história dele, aliás. Depois a gente tem a Vera Nabokov, Apenas uma Sombra. No capítulo 5, Helena Bulgakov, A Margarida Misteriosa. O Bulgakov tem um livro chamado O Mestre e Margarida, e a Helena foi a grande inspiração da Margarida. E Helena teve um papel importantíssimo para que este livro, O Mestre e Margarida, viesse à luz. E para que o Bulgakov também continuasse a escrever. Ele, inclusive, coloca essa história no próprio Mestre e Margarida. Fenomenal, tem vídeo, aliás, para o Mestre e Margarida aqui no canal, também vou deixar aqui no box de informações. E o último capítulo é dedicado a Natalia Solzhenitsyn, esposa do Alexander Solzhenitsyn, que é o autor de O Arquipélago Gulag, dentre outros livros, mas esse é o mais famoso dele. E daqui eu já li o capítulo 2, que é o dedicado a Sônia, a esposa do Tolstói, e também o da Helena Bulgakov, que é o capítulo 5, e adorei, muito, muito bom mesmo, já fica aqui a recomendação. E todos os livros que eu mostrei até agora são de não ficção, mas eu queria mostrar um de ficção também, e é um dos meus livros favoritos da vida, talvez o meu favorito dessa lista, junto com a antologia do pensamento crítico russo, mas acho que eu ainda prefiro esse aqui. Ai, não sei, difícil, mas acho que esse aqui mesmo. E essa aqui é outra antologia da Editora 34, também de organização do Bruno Barreto Gomide. Bruno Barreto Gomide, o que dizer dessa pessoa que eu nem conheço, mas considero pacas. E esta aqui é a nova antologia do conto russo. Gente do céu, que coisa maravilhosa. Aqui a gente tem 40 contos de 40 autores distintos russos. E os textos vão de 1792 a 1998, ou seja, mais de 2 séculos de literatura russa. Ai, é o meu sonho em forma de livro. E o legal aqui é porque a gente tem não só os titãs da literatura russa, como Pushkin, Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, etc., mas também alguns outros autores menos conhecidos e autores que tiveram traduções aqui no Brasil pela primeira vez a partir desta coletânea. E como aqui parte de 1792, a gente consegue também ver essa consolidação, a origem da literatura russa, os temas que costumam ser tratados. O Bruno Barreto Gomide também, antes de cada conto, faz uma mini biografia do autor do conto que vem a seguir. Nossa, livro maravilhoso, e este aqui é um que eu indico tanto para quem já é fã de literatura russa, mas também para quem nunca conheceu, porque eu acho que conhecer literatura russa através dos contos é sensacional. Inclusive, lá naquele vídeo, o Por Onde Começar a Ler os Russos, eu coloco este aqui como indicação. Amo demais. E agora eu queria falar de 3 livros que eu não li, mas acho que podem ajudar vocês aí. O primeiro é uma outra antologia da Editora 34, que é esta aqui, Antologia do Humor Russo. Desta vez com uma organização da Arlete Cavalieri, e os textos aqui vão de 1832 a 2014, ou seja, tem coisa bem recente aqui. E tem muita coisa que eu amo na literatura russa, mas uma das coisas que eu mais gosto é o humor russo. Porque é muito o tipo de humor que eu gosto, porque é aquele humor mais sutil e o humor que tá ali não só para fazer o leitor se divertir, mas principalmente para fazer críticas. A literatura russa conviveu com a censura durante muito tempo, e um dos artifícios que os autores utilizavam para dizer aquilo que eles realmente queriam dizer, mas sem cair nas mãos da censura, era o humor. Então é um humor muito sofisticado, muito inteligente, e aqui a gente tem textos que evidenciam esse caráter do humor russo. Estou muito curiosa para ler isso aqui, acho que não consigo neste ano, mas para aquela minha listinha de 12 livros para ler a cada ano que eu costumo fazer, certamente este livro aqui estará, porque quero muito ler. Aí um livro que eu ganhei recentemente, que trata de 2 dos titãs russos, é este aqui, Tolstói ou Dostoiévski, de autoria do George Steiner. Eu li neste ano um livro do George Steiner chamado Aqueles que Queimam Livros, que é uma coletânea de ensaios dele, apenas 3 ensaios, e é, sem exagero, uma das melhores coisas que eu já li na vida. O George Steiner era um crítico de mão cheia, eu vou deixar até o link aqui no box de informações. E então, Steiner, falando de Tolstói e Dostoiévski, não, preciso ler isso aqui. Eu ganhei este livro recentemente de uma pessoa muito querida,
querida que me acompanha aqui. Um beijo, Adriana. E aqui, pelo que eu entendi, o Steiner não vai ficar naquela coisa de quem é melhor, Tolstói ou Dostoiévski. Pelo que eu vi, ele tinha grande admiração pelos dois. E aqui ele vai mais comparar os dois com os seus contemporâneos, também com alguns de seus antecessores, pegar os grandes livros deles para analisar. É o tipo de livro que eu nem li e já considero pacas, e assim que eu ler, vocês vão ficar sabendo porque vai ter vídeo aqui no canal. Por fim, queria falar de outro livro que eu também ganhei de uma pessoa que me acompanha aqui, outra querida, a Fabi. Fabi, um beijo, que é este livro aqui, Os Escombros e o Mito, do Boris Schneiderman. Aliás, até já falei do Boris Schneiderman aqui nesse livro, rapidinho, mas ele foi um dos pioneiros na tradução do russo aqui no Brasil. Ele teve um grande papel, então, para que a gente recebesse diversos autores pela primeira vez em terras tupiniquins. Traduziu Tolstói, traduziu Dostoiévski, só para citar como exemplo as edições da Editora 34 de Felicidade Conjugal e de A Morte de Ivan Ilitch foram traduzidas por ele, são traduções super renomadas aí no mercado. E neste livro aqui estão reunidos alguns ensaios do Boris sobre como que fica a cultura russa depois da implosão do regime soviético. E o Boris foi alguém que dedicou a sua vida praticamente inteira ao estudo da cultura russa, da cultura soviética. Pelo que eu li, ele também mescla algumas experiências pessoais dele aqui, então, olha, não tenho dúvidas de que deve ser um baita livro. E esse livro também estava esgotado há certo tempo, voltou recentemente, mas já saiu de estoque de novo. Mas vou deixar o link aqui também no box, porque vai que volta. Aí vocês já sabem onde encontrar e conseguem também colocar na lista de desejos de vocês. E eu achei que este era o último livro que eu iria mostrar, mas eu queria falar de um outro. Eu fiquei na dúvida se eu ia falar porque ele tá esgotado e acho que não tem nem previsão de voltar, tá muito difícil de achar, acho que nem na estante virtual vocês conseguem encontrar, mas dá para encontrar na edição americana, na edição dele em inglês. Vou deixar o link aqui no box de informações. E é um livro que foi uma das melhores leituras que eu fiz neste ano, não só neste ano, mas na minha vida, que é este aqui, O Menos Que Um, do Joseph Brodsky. Eu até citei o Brodsky quando eu estava falando do livro da Aurora, o Aulas de Literatura Russa, e aqui a gente tem ensaios de autoria do Brodsky, então, e esses ensaios são maravilhosos. Acho que é o melhor livro de ensaios que eu já li. Tem vários ensaios aqui que ajudam a compreender melhor o contexto russo, mas eu queria destacar dois aqui. O primeiro é um chamado Guia para uma Cidade Renomeada, que é um ensaio que trata bastante de São Petersburgo e é um dos meus ensaios favoritos, se não o meu favorito dessa coletânea aqui, porque a própria formação de São Petersburgo e a literatura russa se confundem um pouco. Eu falo mais sobre esse ensaio na resenha que tem aqui para Menos Que Um, vou deixar o link aqui no box de informações, e por ser um livro que está esgotado, eu comentei bastante minuciosamente sobre alguns ensaios lá, então para quem ficou curioso, vale a pena assistir ao vídeo. E eu queria destacar também um ensaio chamado Catástrofes no Ar, no qual ele fala de Tolstói e Dostoiévski, e foi o melhor texto que eu já li sobre Tolstói e Dostoiévski, sobre comparação entre eles dois. Fenomenal mesmo, também falo bastante sobre esse ensaio lá no vídeo que tá linkado aqui, então vejam. E pelo amor de Deus, se você se interessou pelo tema e lê em inglês, não deixe de comprar esse livro aqui. Eu vou ver se eu acho na estante virtual ainda, apesar de que eu acho que não tem mais, vocês acabaram com o estoque do livro na estante virtual, mas se tiver eu vou deixar também o link aqui no box de informações. Então são esses os livros que eu tenho aqui, que eu costumo usar com bastante frequência para entender melhor todo esse contexto da literatura russa, que é algo muito único. E eu queria deixar uma dica para vocês. Eu aprendi muito através desses livros aqui, muito mesmo, mas eu também aprendi bastante sobre contexto da Rússia, etc., nos próprios livros russos. E aí fica a dica de escolher muito bem as edições nas quais vocês lerão alguns livros. Sempre quando eu vou escolher um livro de literatura russa, leste europeu, etc., na verdade, quando eu vou escolher qualquer livro, eu tendo a dar preferência para edições que, possuem tradutores renomados, traduções que foram elogiadas, e edições que tenham textos de apoio, porque aí geralmente é o texto de apoio de um tradutor ou de um crítico que entende muito daquela obra, falando da vida do autor, do contexto no qual ele escreveu aquele livro. Então é maravilhoso, porque você acabou de ler o livro e aí já no pós-fácil tem um texto destrinchando melhor aquele livro,
e também falando um pouco sobre a vida do autor, contexto, etc. E aí você tá alguns tradutores aqui e edições com pós-fácios maravilhosos também que eu tenho aqui. De cabeça, eu consigo lembrar do pós-fácil escrito pelo Irineu Franco Perpétuo para O Mestre e Margarida. Aquele pós-fácil é muito bom. Também tem um pós-fácil dele para Memórias de um Caçador, do Ivan Turgenev, que é o meu livro favorito do Turgenev e já tem vídeo também aqui no canal. Outro tradutor muito bom é o Rubens Figueiredo, que também costuma colocar pós-fácios e às vezes até prefácios maravilhosos nas edições que ele traduz. Eu consigo pensar em 3 edições aqui. Tem as novelas completas do Tolstói e antes de cada novela ele faz uma apresentação bem legal. Tem também uma edição de Ana Karenina saindo pela Companhia das Letras, que é ele que traduz e tem um prefácio dele lá. Os Contos do Tolstói, que vai ser objeto da nossa leitura conjunta, que começa já já, no meio de agosto. Vou deixar também o link com o convite aqui no box de informações, e lá também tem a apresentação dele. Ainda falando do Rubens, ele também traduz Pais e Filhos do Turgenev e tem um pós-fácil maravilhoso, tá saindo agora a edição pela Companhia das Letras. Tem alguns outros tradutores maravilhosos também, como o Boris Schneiderman, a Fátima Bianchi, mas no geral eu costumo recomendar muito as edições de literatura russa que saem pela Editora 34, porque eles sempre colocam ou prefácio ou pós-fácil para ajudar a gente a entender melhor aquela obra. E também recomendo muito as da Companhia das Letras. Todas as que eu tenho aqui também tem algum tipo de texto de apoio e é só amor. Recentemente eu também li um livro do Dovlatov, que sai pela Editora Kalinka, e gostei muitíssimo mesmo do prefácio que eles escreveram. Me ajudou bastante a entender melhor o livro do Dovlatov, e o livro, aliás, foi Parque Cultural. Em breve aparece aqui no canal. E bom, este vídeo já está gigantesco, então eu vou parar por aqui, mas espero que as dicas tenham sido úteis. Se vocês tiverem mais alguma dica, por favor, também não deixem de compartilhar aqui nos comentários. E lembrando que aqui no canal tem uma playlist de literatura russa com muitos vídeos, porque eu leio bastante russos. Então fica a dica aí também, caso você leia algum russo, dá uma olhada se tem algum vídeo aqui no canal, porque eu costumo me preocupar bastante em trazer contexto, etc, para fazer a resenha ficar bem rica e conseguir ajudar aí alguém também que leu os livros que eu resenhei. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e também de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.